E aí, tá gostando do curso? O único problema até agora é que só quem pode ver os seus sites é você. Para resolver esse problema, cadastre-se na DigitalOcean e tenha acesso a 10 doletas na faixa para manter o seu site no ar por até 2 meses. Para acessar, basta clicar no link que está na descrição para se cadastrar. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso segundo Mestre em Lua de Orientação a Objeto e Metatable. No nosso último Master em Lua, a gente parou aqui nesse arquivo, no qual a gente implementou o metatable funções estoque dentro de cada um dos elementos da tabela estoque. Propriamente dito, nós não fizemos orientação a objetos. Aqui a gente não criou uma classe, não criou um objeto, instanciou um objeto, etc. Porém, o conteúdo da última aula ele foi a base fundamental para a gente poder seguir em frente e criar uma classe em um objeto. O que eu fiz entre a última aula e essa que eu estou gravando para vocês agora foi criar alguns arquivos que vão servir de matriz para a gente poder experimentar a utilização de classe e objeto. Tá? O primeiro arquivo que eu criei é esse que está aqui na tela, e eu estou utilizando o SQLite para criar uma base de dados que contém dois registros. Ela contém a tabela contas com duas contas, a do Linus Torvalds e o do Bill Gates. Depois disso, ele simplesmente insere esses dados na base de dados, que fica salvo com o nome de arquivo base_d_dados.db. Ok? Isso aqui é um conteúdo de uma outra Mastering Class que você tem que dar uma olhadinha se você não conhece. Se você quiser experimentar, seguir com a gente, dá uma pausa no vídeo agora e transcreve esse código aí. É até bom para fixar na memória muscular, tá? O código. Cafezinho. Feito isso, eu criei um outro arquivo também chamado op5.lua, no qual a gente vai propriamente dito criar na unha uma classe e instanciar essa classe em um objeto, sendo que o objeto vai ser um dos valores daquela base de dados. Essas primeiras 16 linhas aí que você está vendo na tela, elas demonstram a conexão com a base de dados e um processo de consulta com base no número da conta que o usuário vai digitar. Exemplo simples, bobeira e already, vocês conhecem isso se vocês viram a aula de Lua, tá? Não tem segredo nenhum. A execução, seleção, vocês viram no Mastering Class base de dados e o fetch também, tá? Tendo esse elemento aqui, tá? A gente vai seguir, vai criar uma classe. E a classe que a gente vai criar vai ser a classe conta, tá? Como que a gente vai criar essa classe? A gente vai iniciar criando uma função que recebe os valores da conta, que é o número da conta, o titular, o saldo e o limite. Vamos fazer isso. Conta é igual a function, abre parênteses, conta, titular, saldo e limite. Note bem que eu coloquei C maiúsculo aqui para indicar que é uma classe. Uma nomenclatura minha, você pode usar outra, você pode colocar classe underline ou C underline, valor é com você. Né? Como você ou o projeto que você está fazendo tem como padrão de programação, né? De padrão de estilo de programação. Feito isso, essa classe ela é feita criando duas tabelas. A primeira tabela a gente vai chamar de init. Você pode chamar de inicializador também, mas eu vou colocar init. O nome não importa muito, tá? Apesar de que é bom ter um bom nome para manter uma boa nomenclatura no seu código. Tá? Essa init, antes de tudo, tá? Ela tem que ter os elementos que vão ser inicializados junto com a criação do objeto. Tá? E a gente vai utilizar como nomenclatura dois underlines para indicar que, que essa variável não é para ser mexida diretamente. A gente vai colocar underline, underline conta, ok? Que vai ser igual à conta que recebeu na chamada da função orNew. Por que orNew? Porque se a pessoa instanciar um objeto sem colocar os dados, ele vai iniciar essa variável apenas com um flag de, olha, tem nada nela, new.
ok? Isso é importante porque, dependendo das operações que você for fazer, você tem que ter ela declarada como nil. Se ela simplesmente não estiver declarada, a função vai dar erro. Feito isso, a gente vai repetir o processo para os outros. Lembrando de sempre finalizar com uma vírgula. Porque você está colocando valores dentro de uma tabela e você precisa separá-los por vírgula. Ou ponto e vírgula, você pode usar ponto e vírgula também. Pronto. Feito isso, a gente vai criar uma outra tabela aqui, que vai ser a tabela local meta, que vai conter duas propriedades simples, que vão ser o index e o call. O index vai apontar para init. Init puramente. E o call, ele vai conter uma função que chama a si mesmo, self, e retorna self.count. Feito isso, a gente vai criar os setters e os getters. Setter é o método pelo qual você vai inserir dados, né? E o getter é o modo pelo qual você vai receber os dados. Se você quiser adicionar qualquer tipo de validação, teste, etc., se aquele valor é realmente um número, ou se o limite está sem o cifrão, porque ele não pode estar o cifrão, ou retirar o cifrão do limite, ou do saldo, etc., é nessas funções que você vai personalizar isso. E essas funções elas acontecem sempre depois da inicialização da variável. Então, tecnicamente, aqui a gente vai criar conta que vai ser igual a um function que chama a si mesmo, self, e reticências. Eu poderia aqui colocar conta, tá? Mas eu não quero fazer isso, você pode gerar um conflito, eu poderia colocar ingest conta, mas eu não quero fazer isso, eu quero colocar reticências até para você aprender a fazer o uso das reticências. Tá? A reticência significa uma quantidade de variáveis de argumento. E como que a gente salva essa quantidade de variáveis de argumento? Com uma tabela. Então a gente cria local arg é igual a uma tabela que contém as reticências que foram recebidas pela função. Depois disso, a gente faz um movimento e move para a variável set o primeiro argumento. Lembrando que a reticência inicia após o self, então o self não está contido no primeiro argumento dessa tabela arg. Ok? Feito isso, a gente vai fazer uma simples condicional. If set, then, ou seja, se existir alguma coisa em set, self, ponto, underline, underline, limite é igual a set. Tá? Pronto, set. Se não existir, tá? Você retorna self.limit end, tá? Dessa forma, se você chamar o set para você colocar o valor, nada vai ser retornado, tá? E pode ser esse o comportamento que você quer. Aqui a gente vai dar uma mudada. Vamos colocar aqui só o end e vamos retornar de qualquer jeito o valor. Feito isso, o que a gente vai fazer é fechar conta. Tá? Esse mesmo procedimento, tá? Ele é meio que o inicial, ele vai ser setado para todos os outros. Você está vendo que eu estou copiando e colando aqui porque eu sou preguiçoso. Tá? A única coisa que você precisa fazer é, obviamente, alterar os dados. Aqui em conta, aqui, na verdade aqui eu coloquei errado. Conta, pronto. Aqui em titular, que você tem que alterar. Tem que arrancar esse E aqui. Pronto, titular, tá vendo? Bem tranquila, mesma função, a única diferença é que ele seta ou geta, o get é ótimo, o titular, e finaliza.
Aqui a gente vai alterar isso. Deixa eu colocar aqui só para me ajudar. Da mesma forma, tá? Você vai apagar conta e saldo. E aqui, da mesma forma, você vai apagar conta, limite. Pronto. Feito isso, a gente meio que já tem aqui os setters e os getters. Um ponto interessante é que se você comparar com uma linguagem como o Python, por exemplo, o Python, o getter e o setter são separados. Aqui você pode colocar ele todo junto, né? Isso é interessante, né? Esqueci de colocar o call aqui. Call. Pronto. Isso é, sem sombra de dúvidas, interessante, um elemento interessante. Eu estou tentando entender por que ele está me dando esse erro no linter aqui. Unexpected symbol near aspas. Qual o símbolo que está inesperado, filho? É a vírgula? Não, não é a vírgula. Hum, com certeza tem algum erro aqui que vai ser gritado na hora da execução do código. Vamos deixar a hora que executar a gente resolve. Feito isso daqui, tá? A gente tem que fazer o passo final da gente, que é literalmente retornar, return set meta table com uma tabela vazia e meta. E meta aqui, essa tabela meta, ela vai puxar o index que vai ser todo esse inicializador aqui. Tá? Aqui, ó, igual, ó. Pronto. Identifiquei. Não precisou esperar. Vamos rodar ele e ver o que acontece? Vou abrir o terminal. E vamos rodar com o arquivo OP. Qual é o nome dele? 5. OP5.lua. Ele vai pedir o número da conta, a gente vai digitar 1, que é a conta do Linus Torvalds. E ele rodou normalmente sem nenhum erro. O que significa que ele funcionou. Nossa classe aqui está quietinha, não foi chamada. Não, né? Aqui, vamos fazer um teste, vamos usá-la. Tá? Vamos criar duas variáveis de local. Uma vai ser acionista, que vai instanciar a conta. Outra vai ser acionista 2, que vai instanciar a conta também. Porém, ele vai receber o resultado do nosso query. Linha.conta, linha.titular, linha.saldo e linha.limite. Pronto. Vamos rodar, ver se ele vai dar um erro. Nenhum erro. Então, a chamada da tabela também não está problemática em nenhuma das circunstâncias. Nem quando ele vai cair aqui em nil, em todos os valores, e nem quando você já abastece de dados. Vamos imprimir agora. Antes de tudo, vamos colocar um separador bonitinho pra gente. A gente tem uma melhor visualização da coisa, tá? Vamos imprimir primeiro o acionista. Deixa eu colocar aqui. E aqui a gente vai imprimir o acionista 2. Tá? No acionista, a gente vai imprimir todos os valores que vai ser print. Show. 2, 3, 4 valores. Onde a gente vai imprimir acionista, dois pontos, tá? E vai colocar o método da gente, que no caso são conta, né? Titular, saldo
e limite. Aqui embaixo, na linha 65, a gente vai fazer a mesma coisa, mas com o acionista 2. Tá? Vamos rodar a ver. A priori, por esse comportamento, o primeiro acionista vai sair tudo new e o segundo vai sair o valor da nossa consulta. Eu vou buscar pelo primeiro, que é o Linus Torvalds. E ele deu pra gente aqui new, tá? Porque ele inicializou ela com new, porque nenhum dado foi passado para a função conta, né? Para a classe conta. E o segundo aqui, ele funcionou perfeitamente com os dados vindo da base de dados direto para o objeto na instanciação da classe em um novo objeto, no objeto acionista 2, tá? Aí eu vou fazer um copia e cola aqui. Aí você fica, pô, Gustavo, você instanciou um objeto sem nenhum valor, ele está tudo new. Não tem problema. Para que serve a função com o nome da variável daqui? Ela age como setter e como getter, não é? Então vamos setar. Vamos colocar aqui conta 0003, titular, vou colocar eu. Tá? Saldo, eu vou colocar muito dinheiro, porque eu quero ser rico, pelo menos nesse mundo de fantasia. E o limite eu vou colocar também altíssimo, porque eu sei que eu vou torrar esse dinheiro e eu vou precisar pegar um empréstimo. Vamos limpar a tela, rodar o código, conta 1. Olha que legal. Primeiro ele imprimiu o new tudo, tá? No segundo ele imprimiu a conta que a gente consultou. E no terceiro aqui, ele imprimiu os dados que eu entrei aqui, tá? Da mesma forma que eu fiz isso daqui, tá? Eu poderia ter feito isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu poderia ter feito isso aqui. Eu poderia ter simplesmente rodado as ações como os métodos como setters e depois printado eles. Vai dar o mesmo resultado. Se não der, eu fiz alguma besteira. Pronto, exatamente o mesmo resultado. 3, Gustavo Henrique Machado da Silva, 99999, tá? Porém, tá? Falta uma última coisa para mostrar para vocês nesse primeiro exemplo, tá? A gente está aqui meio que amarrado na nossa classe, tá? Aos métodos setters e getters. Porém, a gente pode criar novos métodos. E é isso que eu vou fazer agora depois desse cafezinho. Vamos criar um método chamado extrato. Esse método ele já vai embalar aquela impressão para a gente, mas de uma forma mais bonitinha. Como que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui um comentário só para identificar métodos não relacionados a propriedades. Tá? E aqui a gente pode adicionar extrato, por exemplo, que vai ser igual a um function que recebe apenas self. Tá? Esse extrato vai fazer um processo bem simples. Ele vai fazer isso daqui, ó, essa impressão aqui. Ele vai imprimir aqui, só que em vez de acionista, ele vai imprimir self. Ponto, underline, underline, e o valor direto. Por quê? Porque dentro dele, desde que você não gere efeitos colaterais, tá? O que são efeitos colaterais? Movimentações não esperadas dentro do seu objeto, tá? Não há problema algum em fazer isso aqui, tá? De imprimir direto a propriedade. De fato, eu vou fazer mais. Eu vou personalizar isso daqui. E vou colocar aqui um formulário bonitinho. O formulário vai ser aqui primeiro número da conta, seguido de 2 pontos. O segundo vai ser nome do titular. O terceiro vai ser saldo atual.
e o quarto vai ser lis. Na verdade, eu acho que eu tenho que te dar um tab aqui para ele evitar de dar problema nesses mais longos. Pronto. No saldo atual e no lis, a gente vai colocar um dado extra que é o rcifrão. Pronto. Então, vamos imprimir aqui, vamos deletar isso aqui tudo, a gente não precisa mais dele, tá? Vamos deletar o acionista, que eu vou usar só esse acionista aqui para o teste. Criado a variável acionista, que ela é um objeto, uma instanciação da classe conta, a gente pode simplesmente chamar extrato, tá? Fazendo isso daqui, você já vai estar direcionando o acionista, esse objeto, para dentro da função extrato, ela vai ser recebida como self e vai ser executada. Vamos experimentar, vamos ver se eu errei, ou se eu fiz certo de primeira. Número da conta 1, nome do titular Linus Torvald, saldo atual 100, lis 1 milhão. Olha que legal, gente. Ficou perfeito aqui, ó. Mamão com açúcar. Fez direitinho. Na verdade, a única coisa que poderia ter aqui é um salto de linha para ficar mais bonito. Pronto. É um salto de linha, deletei demais. E agora abri o arquivo errado. Ah, está difícil hoje. Espera aí. Pronto. Oxe, dificuldade. Pronto, que ele dá um salto de linha, fica bem mais claro. Tá? E ele criou aqui pra gente. Perfeito. A impressão. Você não precisa mais fazer o print de todos aqueles métodos. Tá vendo? Simplesmente extrato. Tá? Uma coisa maneira que você pode fazer é que você pode criar, por exemplo, eu não vou fazer aqui porque a gente tem aí um limite de gravação, que eu ainda tenho que mostrar um outro exemplo para vocês mais importante. A gente poderia criar aqui, por exemplo, operações. Vou colocar o maiúsculo. Operações. Ele poderia ser um function, que na verdade seria uma classe, tá? Deixa eu tirar esse linter aqui, porque ele está me matando. Pronto. Ele poderia ser uma classe aqui, e você pegar aquele objeto e enfiar dentro de outro. Você poderia criar classes em cima de classes, em cima de classes, e ficar trepando elas uma em cima da outra, tá? E aí você adicionaria as operações bancárias, você adicionaria mais coisas, também pode fazer isso, tá? Mas esse não vai ser o objetivo da gente aqui. Eu vou me limitar a dar um outro exemplo de como criar. Vamos salvar aqui e deixar quieto. Como criar uma classe de uma forma um pouco diferente. Você vai ver aqui no vídeo que eu inverti um pouquinho, mexi um pouquinho com relação ao exemplo anterior, no arquivo op6.lua, eu adicionei as bibliotecas em separado aqui no topo. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu coloquei mais uma biblioteca, além da que tinha. Deixa eu colocar aqui. Bibliotecas usadas pelo código. Tá? Qual foi a biblioteca que eu adicionei? Essa biblioteca foi uma biblioteca chamada Middle Class. Tá? A biblioteca Middle Class ela tem como objetivo facilitar a criação de classes e objetos. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou demonstrar para vocês como usar uma biblioteca. Agora que vocês sabem como fazer na unha, vão aprender a fazer de uma forma mais prática, não ter que ficar fazendo aqueles códigos todos, tá? Quer dizer, a gente ainda vai fazer uma boa quantidade de código, mas a gente vai fazer bem menos do que antes, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar da mesma forma, quer dizer, não exatamente da mesma forma, a nossa classe, que vai se chamar conta com C maiúsculo e que vai ser igual a class com o nome conta. Tá? Esse class aqui, tá? Ele é da biblioteca Middle Class. Feito isso, a gente vai criar o inicializador. Aí é um pouquinho mais como Python, né? A gente vai criar uma function chamada conta initialize, vai receber, tá? Conta, titular, saldo e limite.
Aqui dentro, já sabe o que ela vai fazer. Self.__conta igual a conta. Pode colocar or new também. Tá? Self.__titular é igual a titular or new. Self.__saldo é igual a saldo or new. E self.__limite é igual a limite or new. Tá? Feito isso, end. Acabou o inicializador. Você notou que ele é um pouco mais prático, né? Os métodos, iguais ao dos outros, eu vou replicar exatamente o último exemplo. Ele vai ser criado com novas funções. Da mesma forma desse initialize, mas a gente vai criar com os nomes que a gente quer. Por exemplo, a gente vai criar uma function aqui chamada conta, dois pontos, conta com minúsculo, que recebe conta. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai ter aqui if conta, then self.___ conta é igual a conta. Tá? Aí ele vai ter um end e aqui ele vai ter return self.___ conta. E o end. Tá? Pronto. Aqui a gente tem o setter e o getter ao mesmo tempo. E aqui eu vou replicar ele. Tá? A vantagem de fazer com essa biblioteca, né, é que você pode dar uma mexida maior no que você quer, futucar mais o que você quer. Entendeu? Titular. Pronto. Fazer isso em todos eles, colocar o negócio. Você pode separar o setter e o getter. No outro você também pode. Eu acho mais elegante fazer da mesma forma, assim, até porque não é aquele bloquinho super simples, tá? Conta titular, saldo. Tem que acertar um aqui. Saldo. Tá, mas aqui você pode criar eles separados se você quiser. Eu tô criando junto porque eu gosto de criar junto. Eu acho uma estupidez se ter duas funções, uma para pôr, uma para tirar, quando você pode simplesmente criar na mesma, assim. Não é uma coisa maravilhosa, né? Porque a priori cada função deve ter um e um somente objetivo rápido e em poucas linhas de código. Porém, a não ser que eu vá fazer algum tipo de validação muito complexa, etc., eu ignoro. Assim, eu coloco no junto, tá? A não ser que realmente seja um pouquinho mais complicado, né? Eu queira validar N dados e tal. Aí eu realmente crio uma função chamada getLimit e outra setLimit, tá? Enfim, feito isso daqui, a gente já fez o 1, 2, 3, os 4 métodos, o inicializador, tá? E aqui a gente pode experimentar a instanciação dela. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar aqui a instanciação desse código. Como que a gente vai fazer isso? É um pouquinho diferente. A gente vai criar uma variável local chamada acionista, que a gente criou no outro, tá? Que vai receber conta, dois pontos, new. Tá? O new é do middle class. O middle class que cria esse atalho pra gente. Tá? E dentro do new a gente vai colocar linha.conta, linha.titular, linha.saldo e linha.limite, tá? Feito isso, a gente já conhece a brincadeira, né? Print, abre parênteses, né? Acionista, dois pontos, conta, abre e fecha parênteses, e a mesma coisa a gente vai fazer abaixo. Limite, saldo e acionista. Vamos experimentar? Ver como é que ficou? Vamos aqui, lua, op6.lua, que é esse arquivo novo. Vamos digitar a conta 1. E ele deu um erro. Acionista, new value, attempt to class method acionista.
acionista é igual a conta new acionista. Em qual linha que ele deu erro? Na linha 47. Aqui, ó. É titular. Ô Gustavo. Pronto. Linus Torvalds, conta 1, saldo 100, limite 1 milhão. Tá vendo? Funcionou com perfeição. Se você quiser criar, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui, né? Que era criar um adicional, que era o extrato aqui, tá? Não tem segredo. A única coisa que você vai fazer é function conta dois pontos. O que? Extrato, né? Não recebe nada porque o self já está definido nele aqui e dá esses prints todos. Deixa eu copiar aqui para evitar esse retrabalho. Pronto. Vamos rodar, vamos experimentar. Primeiro, aliás, vamos tirar isso aqui. Vamos colocar acionista dos pontos extrato. Número de conta 1, nome do titular Linus Torvalds, saldo atual 100, list 200. Vamos testar com 2, Bill Gates. Número de conta 2, Bill Gates, saldo atual e list. Vamos só por teste, né? Vamos fazer aqui um blocozinho interessante. Vamos colocar aqui. If acionista, dois pontos, titular, fecha aspa, for igual a Linus Torvalds, then acionista, dois pontos, titular, mas eu vou dar um set nele, Linus, aspas, motherfucking Torvalds, a.k.a., né, a.k.a. D, com caixa alta, benevolent dictator. Pronto. Vamos dar um end aqui. Vamos mover o extrato aqui para baixo. Você entendeu o que esse código faz? Se o retorno de acionista titular for Linus Torvalds, ele vai renomear o nome do cara na conta para Linus Motherfucking Torvalds, a.k.a. The Benevolent Dictator. Entendeu? Vamos rodar, ver se funciona. Clear. Olha que legal. Nome do titular: Linus Motherfucking Torvalds, a.k.a. The Benevolent Dictator. Vamos experimentar o 2. Bill Gates. Nada. Bill Gates, só isso. Só tem dinheiro. Tá? E, gente, esse é o meu exemplo. Esse é o exemplo para vocês. Duas formas de você criar uma classe e um objeto. Tá? Obviamente vocês têm que continuar explorando isso, vocês têm que continuar se aventurando nisso, tá? Achar conteúdo educacional para a linguagem de programação Lua explicando orientação a objeto é relativamente complicado, tá? Mas isso aqui é meio que a base, né, para você experimentar todo o resto. E se você quiser se aprofundar mais, esse é o seu primeiro Dibble-Dabble no mundo da orientação a objetos, você pode sempre procurar tutoriais, tem tutoriais muito bons em português, em orientação a objetos na linguagem Python e transformar ele na linguagem Lua. Você está vendo em Python, mas está fazendo em Lua, entendeu? Isso na verdade é uma técnica muito boa, porque a linguagem Python e a linguagem Lua não são muito diferentes. O que acontece é que a linguagem Lua é muito mais fácil do que Python. Mas, sintaticamente, né, a forma como é digitado não é muito diferente. Entendeu? Acho que não vai ter o end, né? Mas você no Lua coloca o end quando acaba a função, ou o if, etc. Entendeu? Você vai ter mais de um tipo de número, mas no Lua você não tem, vai ser tudo float, entendeu? Então, assim,
São pequenas diferenças, mas se você assistiu o nosso curso básico de Lua, se você está se aventurando no nosso curso de web design de Lua, da web design, back-end, né, development, em Lua, e se você está assistindo os Masterclass, vai ser muito tranquilo para você ver a aula em Python e aprender como aplicar ela na linguagem de programação Lua. Quem sabe você cria mais um canal de linguagem de programação Lua, que seria uma coisa que eu amaria de paixão ver mais gente criando Lua, criando canais de programação em Lua, ensinando a linguagem de programação em Lua, divulgando, seja em português, em espanhol, em inglês, nesses idiomas. Mas que isso eu não vou saber traduzir, não vou saber ler, então não vai ter graça. Os japoneses, os chineses, os russos, eles já usam Lua pra caramba. Assim, a gente quer aqui, a gente quer América Latina usando Lua. Tá, gente? Um abraço, por hoje é isso. Não se esqueça, se esse é o primeiro vídeo, você vai se beneficiar imensamente se você for no vídeo anterior e entender o que são 7 metatables, tá? Eu vou colocar aqui embaixo ou vai aparecer aqui do lado, provavelmente, o vídeo anterior, tá? Não se esqueça também, se essa é a sua primeira vez, clique-se em inscreva-se e clique no sininho para receber notificações. Se você gostou dessa aula, clique no like. Se você quer bater papo sobre a linguagem de programação Lua, não se esqueça que a gente tem um canal do Telegram que vai aparecer aqui do lado, onde todo mundo está falando All Things Lua, tá? Que é muito legal. Todas as áreas de programação que a gente consegue aplicar Lua, a gente fala sobre isso. É muito maneiro, um conteúdo muito legal, tá? Se você quiser ser notificado de coisas maneiras relacionadas à linguagem de programação Lua e à tecnologia em geral, a gente tem o nosso canal de notificação do canal do YouTube, o canal do Telegram de notificação do canal do YouTube. Você pode ver aqui, se você entrar nele, você não vai ter bate-papo, que é igual o canal do Lua, né, no Telegram, mas você vai ter notícias que você vai receber periodicamente e também vai ser avisado quando novos vídeos entrarem no ar, tá? Por último, eu peço a vocês, se vocês tiverem condição, dá uma checada nas recompensas do nosso Apoia-se, que está aparecendo aqui do lado, para ver quanto você pode dar de catim. Não se esqueça que, para início de conversa, se você doa R$1 ou mais, você já ganha acesso antecipado com uma semana, sem propaganda, das nossas aulas de desenvolvimento de site em Lua, e também todos os outros que já saíram você vai ter acesso lá. Tá, gente? É isso, um abraço, até o próximo Mastering em Lua. Vamos ver o que eu vou fazer. Não sei se você notou, a gente tá aos poucos utilizando conteúdo de Mastering Classes anteriores para fazer novas Mastering Classes. Você vê que a gente usou o SQLite aqui, que é de uma outra Mastering Lua, tá? Eu vou tentar fazer isso mais, tá? Porque eu acho que é legal. Você constrói em cima de outras coisas que já foram aprendidas, tá? Um abraço, gente, é isso. Até o nosso próximo Mestre em Lua. Muito obrigado por virem, muito obrigado pelo like que vocês estão deixando, que eu sei que vocês estão deixando. E é isso. Tchau, tchau. Um abraço, gente.